E queremos te agradecer, Jesus, pelo convite que o Senhor fez ao coração da Silveli para que ela fosse um instrumento da tua palavra para nós. Que o Senhor use desse coração, o Senhor use da sua mente, o Senhor que sabe aquilo que nós precisamos ouvir hoje, que através do Espírito Santo o Senhor faça dela um instrumento do teu amor para todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou convidá-los agora a colocar a mão de vocês no coração, porque nós vamos rezar juntos. Vocês rezaram por mim, mas todos nós precisamos desta oração para iniciarmos. Eu para falar, vocês para ouvir. Então, com a mão no seu coração, se você se sentir à vontade para fechar os teus olhos, eu vou falando e você vai repetindo comigo. Amado Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eu quero te agradecer, porque o meu corpo está repleto do teu. E eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a minha mente, os meus ouvidos e o meu coração para aquilo que tenho que aprender nesta noite que o Senhor escolheu para mim. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu fiquei observando os dias que eu vim no cerco, né? Os pregadores vêm aqui com um papelzinho, eles tiram do bolso, um papelzinho pequenininho, mas aí eu venho com um caderno, né? É coisa de professora, é coisa de professor, a gente não consegue falar sem escrever, né? Não que eu possa ficar olhando muito aqui, não me faz bem ficar olhando muito aqui, mas o caderno fica aqui juntinho com a gente, não é? Muito bem, então o padre já fez a minha apresentação, né? Mas pode ser que alguém ainda não me conheça. Então eu sou a Silveli, eu sou casada com o Decomedes há 29 anos, graças a Deus. E desse matrimônio, Deus nos presenteou com 2 filhos, a Mariana e o João Gabriel. E confesso que quando eu ouvi a oração dos fiéis que pediu por mim, para que eu e toda a minha família sejamos luz, sejamos o reflexo de Deus, né? Eu estava realmente pensando neles, pensando na nossa casa, pensando em nós. Então aquilo me fez um bem muito grande. Então, como eu já disse, há 29 anos eu sou casada com o Decomedes, mas eu não sou natural de Santa Cruz das Palmeiras, né? Eu sou de Mococa, e aí, então, há 29 anos eu sirvo nesta paróquia. E nunca preguei aqui nessa igreja, nunca fiz nenhuma pregação, nunca. E nas outras igrejas da cidade, já no Santo Antônio, no Rosário, né, na Nossa Senhora Aparecida, mas aqui na Capela Santa Cruz, né, mas aqui na Igreja Matriz é a primeira vez, e eu posso afirmar para vocês que tem um sabor diferente, muito especial, mas um sabor diferente, bom, gostoso, e eu louvo e agradeço a Deus por isso. Bom, vocês estão vindo aí, né, de uma caminhada no Cerco de Jericó. Nós estamos vindo, né? É que eu não tive a oportunidade de vir todas as noites. Mas vocês estão
foi proposto para nós uma caminhada que começou lá com a palestra do amor de Deus. Então nós fomos sendo preparados todas as noites, um tema estava sempre ligado ao outro, para chegar hoje, fazermos um fechamento. Não é o fechamento do cerco de Jericó, porque amanhã nós ainda temos missa, e terça-feira nós ainda temos efusão. Mas eu estou me referindo às colocações, às palestras, né? As colocações hoje, então é a última, porque realmente o assunto faz uma coroação de tudo aquilo que foi falado até aqui. Antes de falar propriamente do tema, que eu vou dizer já também, o dia que o Washington veio fazer a pregação dele, nesse dia eu estava, e quando ele disse assim, olha, eu vim pregar, mas eu quero dar um testemunho da importância do cerco de Jericó. Quando ele falou isso, e ele disse assim, há 2 anos atrás, a minha esposa estava grávida durante o cerco. E aí eu pensei assim, puxa vida, esse Deus que nós servimos, Ele é um Deus tão maravilhoso, Ele é um Deus tão lindo, que há 2 anos atrás foi o Washington, há 3 anos atrás foi outra pessoa, há 4 anos, há 5 anos, e no ano passado fui eu. No ano passado fomos nós, lá na nossa família, que alcançamos uma graça maravilhosa aqui no cerco de Jericó. Eu vou contar bem rapidinho para depois a gente entrar no tema. Então, o nosso filho caçula, o João, ele fez faculdade em Ribeirão, na USP, e era a formatura dele em 2019. Era a formatura dele. E a colação de grau seria no dia 10 de janeiro. Perto do Natal, ele foi apresentar o TCC dele e ele tirou 10 no TCC. Durante todo o tempo dele na faculdade, nunca pegou uma DP, nada. Ele foi assim, uma bênção, né? Mas no dia que ele fez a apresentação do TCC, foi muito bem, tirou 10 e tal. Mas naquela mesma noite, o professor dele disse para ele que ele não ia colar grau no dia 10 de janeiro. Porque havia uma matéria que se dividia em 2 partes. A participação dele em workshops e as provas online. E esse professor disse que ele tinha presença nos workshops, mas não tinha as avaliações. Ele não havia feito a inscrição para as avaliações. Então ele não ia colar grau, ele teria que fazer mais meio ano em 2020. E esse professor disse assim para ele, mas não se preocupe, a gente sabe que você vai se sair muito bem, e lá no meio do ano você vem numa salinha aqui da faculdade e a gente entrega o certificado para você. Pode parecer uma coisa muito simples, mas não é. Muita gente aqui sofreu esse pedacinho aí comigo, né? Nós ficamos arrasados. E aí então nós rezamos muito, mas o meu marido, como advogado, foi procurar juridicamente resolver essa questão, porque ele havia feito as provas, ele tinha fotografias das telas do computador que ele havia feito para ele, tinha tudo. Então, envia e-mail para a reitoria em São Paulo, não. Envia e-mail para a faculdade, não. E vai, e não, e não. Nenhum dia nos animava nesse plano aqui. Mas nós estávamos com a nossa fé muito firme. Muito bem, veio o cerco de Jericó. E nós ali, rezando e pedindo para os amigos mais próximos, reza para nós. E esse menino muito chateado, muito triste, né? E aí, já era dia 8 de janeiro e a colação era dia 10. Se não saísse um resultado positivo até no dia 9, ele não ia colar grau. Então, no dia 8, eu estava aqui no cerco de Jericó e a hora que o Santíssimo passou, e eu olhei para ele, eu senti quando Jesus disse assim para mim,
eu nunca te abandonei. Não será dessa vez. E eu acreditei. Eu tomei posse daquela palavra. Terminado aquele momento, nós ficamos, a equipe de música, ficamos para o momento de adoração ao Santíssimo. E aí eu tive muita vontade de ler um trecho da Bíblia, a carta de São Paulo aos Coríntios, o capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu falasse a língua dos homens, se eu não tiver amor, eu fui falando isso para Jesus. E o Marco, muito sabiamente, muito espiritualmente, tocou aquela música. Fica, Senhor, comigo, fica, meu grande amigo. E aí eu fui cantando aquela música e eu fui tomando posse. Fica comigo, Senhor, fica comigo. E imediatamente eu me lembrei. Esta música é a oração de São Pio de Petreutina. E o meu filho nasceu nesse dia, no dia de São Pio, no dia 23 de setembro. Então, para mim, eu pensei assim, vai dar certo. Muito bem, no dia seguinte, então, era a véspera da colação. Nada de e-mail, nada de recado, nada. Então, nós terminamos de almoçar e eu falei para o Decomedes, envia o último e-mail. Não temos mais tempo. O Decomedes enviou. Imediatamente veio a resposta. Peça para o seu filho olhar o e-mail dele. O João entrou, estava lá, que ele estava aprovado, que ele ia colar grau no dia seguinte. Então eu me lembrei de tudo aquilo, né? E foi uma festa lá em casa. Dia 10, fomos para a colação. Chegamos lá. Aquele professor que disse para ele, não tem nenhuma chance de você colar grau. Você no ano que vem aqui no meio do ano, a gente vai numa salinha e você recebe o seu certificado. Era exatamente ele que estava lá para entregar o certificado para o meu filho. E terminou a entrega do certificado, aquele professor foi discursar para os alunos. Então ele pegou lá uma folha do caderno e ele disse assim, eu quero começar com o que eu acho de mais sublime que eu já li na minha vida. Aí ele disse assim, ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E ele foi declamando aquela palavra que eu coloquei-me diante de Jesus. Então, isso que acontece aqui nessa igreja é muito verdadeiro. Quando a gente vem aqui e a gente se coloca diante de Jesus, é Jesus mesmo. É aquele que não nos deixa sem nenhuma resposta. Nós nos colocamos diante daquele que sabe tudo de nós, que sabe tudo de você e que sabe tudo de mim. Nós precisamos confiar nisso. Nós não podemos brincar de faz de conta. É para valer. Então achei que não podia deixar de contar esse trechinho para vocês. Muito bem. Então agora sim nós vamos falar o tema, né? Nós vamos entrar no tema desta noite, que é os frutos do Espírito Santo. Ontem vocês tiveram uma palestra com o Guilherme e ele já falou do batismo no Espírito Santo e ele falou dos dons carismáticos. Hoje eu vou falar dos frutos. Eu vou falar daquilo que acontece conosco uma vez cheios do Espírito Santo, uma vez batizados no Espírito. Batizados todos nós somos todos cheios do Espírito Santo, mas muitas vezes a gente deixa ele lá num cantinho e ele não floresce em nós. A gente não dá essa permissão para que ele floresça em nós, né? Então, eu vou começar dizendo assim para vocês, que aqui na igreja, todos nós somos, cada um, uma árvore frutífera. Mas eu vou pedir para que vocês todos se imaginem uma laranjeira.
todo mundo aqui é uma laranjeira. Aí pensa que quando a gente escolhe lá uma muda de laranja para plantar lá na casa da gente, lá no sítio, lá no quintal, então a gente vai comprar a muda e a gente já escolhe a laranja que é aquela que a gente gosta, né? Se fosse lá em casa era laranja baiana. Aí você planta, aí dá a primeira florada, você fica naquela expectativa, aí você colhe o primeiro fruto e ele não era um fruto agradável, aquela laranja não estava do seu gosto. Bom, você tem algumas coisas a fazer, você pode podar e esperar para o ano que vem. Aí você vai, espera, dá o fruto, você experimenta, a laranja que está dando aqui não é boa. O que eu posso fazer? Vou adubar. Jogo o adubo e espera para o próximo ano. Laranja não é aquilo que eu esperava. Nossa, o que mais que eu vou fazer? Bom, talvez eu possa mandar uma análise do solo, pedir para fazer uma análise do solo, pode ser que tenha que corrigir o pH da terra. Então você vai criando situações até você chegar numa fruta, numa laranja que te agrade. Tentou de tudo, se não deu certo, você vai cortar de vez, né? E vai comprar uma outra muda, provavelmente. Então vai pensando que cada um de nós somos um pé de laranja. E Deus quer de nós o melhor sabor, o mais agradável de todos. Se eu não estiver dando frutos que agrada a Deus, provavelmente eu vou ser podada. Se você está azedando demais para Deus, provavelmente você vai ser podado. Por quê? Eu vou ler agora, né, na palavra, na Bíblia, quais são os frutos azedos que não são agradáveis e quais são os frutos esperados de Deus para cada um de nós, tá? Então está lá na palavra, na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5. Então, repetindo, né, nesta palavra, em Gálatas 5, do versículo 13 seguintes, primeiro, a gente vai ouvir os frutos que não são agradáveis. Não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Esse é o tema. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos uns dos outros pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos mordeis e vos devorais, vede que não acabeis por vos destruirdes uns aos outros. Digo, pois, deixai-vos conduzir pelo Espírito e não satisfareis os apetites da carne, porque os desejos da carne se opõem ao do Espírito, e estes aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que queríeis. Se, porém, vos deixai-vos guiar pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são estas, preparem-se: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdias, partidos,
invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes. Não vou nem explicar uma por uma. Todo mundo já entendeu. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino dos céus. Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade. O Padre André já explicou para nós, né? Que outro dia, caridade é o amor. A caridade é aquilo que mais vai se aproximar do que nós conhecemos por amor, né? Então a caridade, a alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que são de Jesus, Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões. Se vivemos pelo Espírito, andemos também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da vanglória, nada de provocações, nada de invejas entre vós. Palavras do Senhor, graças a Deus. Tem uma receitinha aqui, né? Jesus nos dá uma receita que está prontinha. Mas, aqui, me chama muita atenção o seguinte. Lá está escrito assim: mas o fruto do Espírito é a caridade. Ele deveria estar escrito assim: os frutos são. Não, está escrito assim, ó: o fruto do Espírito Santo é a caridade, vírgula, e aí vem todos os outros. O que isso significa? Significa o seguinte: que se você tem o amor, que é o fruto do Espírito Santo, todos os outros virão por acréscimo. Todos os outros. Então agora nós vamos voltar lá na laranja. Nós vamos entender agora, vamos entender esse significado aqui. Do fruto, que é o amor, e todos os demais. Então nós somos laranjeira, nós produzimos laranja. E agora eu espero que todos nós sejamos árvores que estão produzindo laranjas agradáveis. Muito bem. Quando você pega uma laranja, ela é uma. Você descasca a laranja. Ela continua sendo uma ou ela está dividida? Quem se arrisca? Você descasca a laranja, ela continua sendo uma ou ela está dividida? Hã? Quem acha que ela continua sendo uma fruta, levanta a mão. E quem acha que ela agora é uma fruta dividida, levanta a mão. Ih, vocês não estão sabendo nada, não estão nem sabendo opinar. Gente, a laranja, ela é composta de vários gomos. A laranja é uma, mas ela é toda dividida em gomos, não é? Então vamos pensar assim: se o fruto do Espírito Santo é o amor, é a laranja. E os outros? Os outros são os gomos, que formam o todo que é a laranja. Tirado, senhor? Ué, o que tem? Tirou tudo, padre. Ficou igual mexerica. Ah, padre, mas eu tinha que falar que era igual uma mexerica? Ah, padre, pelo amor de Deus, viu? Olha, padre, pelo amor de Deus, padre, ó, tô aqui assim. O senhor tá com vergonha porque o senhor errou. Pronto. Não, eu vou. Ai, meu.
Vamos acertar essa história aqui. Você falou que a laranja estava descascada. Não, você tem que me falar então. Se você descascou a laranja, abriu a laranja, picou a laranja, aí ela tá toda separada em gomo, mas é só descascou, a laranja é uma só. Você não foi clara. Ela foi descascada e ela é composta por várias partes, então ela é dividida. Pronto. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Gente, ó, vou falar de novo. A laranja é uma fruta toda dividida em partes, que são os gomos. Junta todos os gomos, eu tenho uma laranja. Não é? É isso. Voltando. Ai, gente, olha, e aí ele me deu um tempo para falar. Aí eu quero só ver. E diz que não posso passar desse tempo. Eu já perdi 5 minutos. Vamos voltar aqui então. Ok, então a laranja, o fruto do Espírito Santo, o amor. Cada gomo vem em seguida todas aqueles outros frutos que a gente foi lendo. A fidelidade, a brandura, a temperança, a afabilidade, todos aqueles outros frutos. Muito bem. Nós somos capazes de amar sem o Espírito Santo. Nós somos capazes de ser fiéis sem o Espírito Santo. São práticas morais, né? Às vezes, dependendo do assunto, é uma prática moral que você segue e tal, tudo bonitinho, sim. Mas quando São Paulo fala que os desejos da carne se opõem aos desejos do Espírito, ele está falando de um amor que não é esse amor simplesmente que a gente conhece. Trata-se de, uma vez que eu me encharquei do Espírito Santo, que eu me embebedei desse Espírito Santo, a minha vida será transformada e as minhas atitudes também serão transformadas. O meu jeito de amar vai ser diferente. O meu jeito de ser fiel vai ser diferente. O meu jeito de ser dona de casa vai mudar. O meu jeito no meu trabalho vai mudar. As pessoas vão me olhar em qualquer lugar que eu esteja, na igreja, no trabalho, na rua, no carnaval, no show da praça, e eu vou ser a mesma pessoa. Eu não vou me comportar de maneiras diferentes de acordo com o lugar que eu estiver. Se eu estiver dançando num baile, as pessoas vão ter que me olhar e ver ali naquela pessoa dançando a mesma que vem aqui na igreja e prega. É disso que eu estou falando, de uma transformação na nossa maneira de ser. Eu já era fiel antes de ser batizada no Espírito Santo, eu já amava o meu marido, eu já amava os meus filhos, mas uma vez que eu recebo esse Espírito Santo, que é o que vai acontecer na terça-feira, que o Padre André vai fazer efusão, quando a gente toma posse verdadeiramente desse Espírito Santo, a nossa maneira de ser vai ser transformada. E é de uma maneira radical. Não é assim, cortou aqui. Não, ela é radical porque você amava, mas as pessoas vão entender que agora você ama de uma maneira diferente. E eu digo para vocês, gente, que Santa Teresinha, ela é a santa do amor, né? E assim, à medida que a gente foi estudando um pouco mais sobre Santa Teresinha, a gente foi entendendo muita coisa sobre esse fruto aqui do Espírito Santo, né? Que esse amor que nós estamos nos referindo, que é o fruto do Espírito Santo, ele não é uma tempestade na nossa vida. Não precisa acontecer coisas mirabolantes para eu amar. Amar é nas pequenas coisas. É quando eu estou lá na minha casa, passando roupa,
que é a coisa que eu menos gosto na minha vida. Mas quando eu vejo que é a camiseta do meu filho, eu esqueço que é ruim passar roupa. E eu amo o meu filho naquela camiseta que eu estou passando. Quando eu vou preparar o almoço, é arroz, feijão, ovo e salada. Mas eu me derramo tanto naquilo ali que eu estou fazendo, porque eu sei que a hora que eles forem comer, mesmo não sendo a melhor refeição que alguém pudesse preparar, eles vão gostar. Eles vão gostar. Quando eu estou limpando a minha casa, não é porque vai vir uma visita lá, não, é porque eu sei que aquele ambiente é agradável àqueles que eu amo. Eu sei que vai ficar mais gostoso para eles. Então é dar um significado, gente, na maneira de amar. Aí vão passar para outro plano. Estou falando só das mulheres e os homens. A hora que você sai para trabalhar, é com amor que você vai. Ah, mas eu ganho pouco. Mas se você não fizer com amor, aquele pouco vai ser menos ainda. Ah, mas o meu patrão é chato. E se eu te disser que você precisa amar o seu patrão além da chatice dele? Você não tem que gostar da chatice dele, mas tem que gostar dele. O padre vive dizendo aqui, né? Vocês podem até não gostar de mim, mas vocês têm que me amar. Ele já falou isso muitas vezes. E é isso. Quando eu estou lá preparando a minha aula, quando eu escolho um vídeo para mandar para eles, eu estou sempre esperando a receptividade, que eles vão gostar. Às vezes eles não gostam, mas que eu coloco todo esse sentimento ali. Eu coloco porque eu preciso fazer valer aquilo que tem dentro de mim, que é o Espírito Santo, e que eu acredito. Porque senão eu não estou vivendo esta palavra aqui da maneira como ela me pede. Se eu gostar do que eu faço igual todo mundo gosta, eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação. É preciso amar além do que é normal. E isso não significa a gente ser bobo. Não significa não. De jeito nenhum. Mas meu patrão é tudo isso e eu tenho que amá-lo. Sim, porque não gostar dele porque ele é chato, é normal que todo mundo não goste. E nós, batizados no Espírito Santo, temos que fazer a diferença. Não tem jeito. Nós precisamos mudar. Então, uma vez que eu amo nesta proporção, eu não vou trair. Uma vez que eu amo da maneira como o Espírito Santo me ordena que eu ame, eu não vou falar mal. Eu não vou fornicar. Eu não vou confundir liberdade com libertinagem. Eu não vou me apoiar naquela palavra que a gente leu agora há pouquinho, que estava dizendo assim, não, nós todos nascemos livres, mas não confunda esta liberdade com fazer tudo o que eu quero. Porque se eu fizer tudo o que eu quero, eu vou magoar muita gente. Eu vou deixar muita gente triste. Se eu amar conforme o Espírito Santo quer que eu ame, eu vou prezar o outro. Eu vou fazer de tudo para que o outro não fique triste. Porque se a lei é o amor, Jesus nos disse: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é isso que o Senhor espera de nós. Que o amor do Espírito Santo que está em nós seja transformador. Mude os rumos da nossa vida, mude a nossa maneira de amar, mude a nossa maneira de fazer as coisas. Como nos encharcarmos desse Espírito Santo? Orando, 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 lendo a palavra, lendo a palavra, lendo a palavra, vindo à missa, participando dos grupos de oração, porque em comunidade é mais fácil, é mais gostoso e um
incendeia o outro, né? Então, aqui na nossa paróquia, nós temos grupo de oração na quarta-feira, na Igreja Santa Cruz. A gente começa às 7h30 com o terço. Na sexta-feira, lá no São Francisco, às 8 horas da noite, e aos domingos aqui na igreja com os jovens. Assim que termina a missa das 18 horas, então começa o grupo de jovens, tá? E lembrando mais uma vez também que na terça-feira, amanhã nós ainda temos cerco, e na terça-feira a efusão. É a nossa grande oportunidade, porque o padre fará a invocação desse Espírito Santo. Quem estiver aberto vai receber. Por que eu disse em estar em comunidade, estar nos grupos de oração, que é mais gostoso que o incendeie o outro? Não. Porque sozinhos nós podemos muito pouco. Porque sozinhos nós não vamos muito longe. Mas repletos, cheios do Espírito Santo, nós vamos longe. Por isso eu gostaria que mais uma vez, para a gente encerrar, você fechasse o teu olho, novamente você estivesse olhando só para você, que você ouvisse essa música, que ela vai ser mesmo o fechamento desse momento. Vem Espírito, vem Espírito. Quem sabe canta com a gente. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, estenda suas mãos para Jesus. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Diga isso para Jesus agora. Sozinho eu não posso, Senhor, mas o Senhor pode. O Senhor, que é o amor do Pai, o Senhor pode. Sozinho eu não posso mais viver.